partir de hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens. Nós dividimos o nosso ano aqui em 3 ênfases. A primeira ênfase do ano, primeiro trimestre, que vai, na verdade, de final de fevereiro até maio, foi uma ênfase mais evangelística. Depois entramos em discipulado e vamos entrar em liderança, em formar novos líderes. E ao escolher o tema de hoje, o tema que nós vamos começar a partir de hoje, que vai durar talvez o restante do ano, eu quero falar sobre essa ideia de liderança. A importância do líder que Deus usa, da pessoa que Deus usa. E o líder que Deus usa é um líder motivado, amadurecido, que reconhece a sua limitação e a sua dependência da intervenção de Deus. Quando a gente pensa em líderes cristãos, logo vem à nossa mente pastor, missionário, um teólogo, um educador cristão. Mas a gente encontra muitos personagens, líderes, que representavam a Deus com honra, fora dessas funções. Nelas também. Por isso eu quero estudar hoje um personagem que é o protótipo da liderança bíblica. E eu não estou falando de Paulo. Eu estou falando de Neemias. Junto com outros tantos personagens, Neemias nos ensina o que um líder nas mãos de Deus pode fazer. Na escola, no trabalho, em casa, na igreja, no governo, ou seja lá onde Deus o colocar. Ao estudar o livro de Neemias, a gente vai entender alguns princípios de liderança. Mas princípios de liderança para aquele que quer ser usado por Deus. Hoje, na igreja, a gente tem visto muitos que estão fugindo de liderança. Talvez você seja um deles. Deixa eu dizer, você não está fugindo de liderança. Você está fugindo de compromisso. Compromisso com Deus. Não é comigo. E nem com a igreja. É compromisso com Deus. A gente está fugindo da responsabilidade de ser luz e sal nesse mundo. Mandamento que o Senhor deixou para todos os seus discípulos. Por que a celebração da ceia? Porque ela nos recoloca no mercado de trabalho de Deus. Ela nos habilita de novo a servir a Deus, seja lá onde for. Se você tem aí suas desculpas para não, eu não estou preparado, não, eu não estou bem, não, eu não... Pois é, o perdão de Jesus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus te recoloca como qualificado para servi-lo. É por Ele, não é por nós. O homem, a mulher, o jovem, diante de uma necessidade, eu estou falando do homem, a mulher, o jovem de Deus, diante de uma necessidade, não se esconde, mas se apresenta para o serviço. E é isso que a gente vai ver neste homem aqui, no primeiro capítulo de Neemias. Então abre sua Bíblia lá e vamos começar a estudar
o livro de Neemias. São 11 versículos do primeiro capítulo, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim, a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Nosso Deus, abençoa-nos, guia-nos nesses momentos, que nossa mente, nosso coração estejam atentos à tua voz, Senhor, à tua palavra. Dá-nos o discernimento para saber o que o Senhor requer de nós. E ensina-nos, convence-nos pelo teu Espírito a darmos a resposta certa diante do desafio que o Senhor vai nos lançar agora. Prepara-nos, prepara o teu povo para te ouvir, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O líder que Deus usa. Vários livros já foram escritos sobre Neemias. Quase todos eles falando ou mostrando, apresentando Neemias como um modelo de liderança, um modelo de líder que teme a Deus. Eu quero destacar algumas coisas nesse texto aqui.
eu confesso que eu já preguei nesse texto falando sobre missões, dando a ênfase de Neemias como alguém que se importa com o povo, a ponto de se dar por eles. Mas eu quero olhar num contexto mais geral hoje, de liderança, e destacar alguns princípios aqui. Primeira coisa, o líder que serve a Deus, ou que Deus usa, precisa ser motivado. Os primeiros versículos contam um pouquinho sobre as circunstâncias em que Neemias foi despertado para essa tarefa de liderar alguma coisa em nome de Deus. A gente está falando aqui de um homem histórico, de alguém que viveu num determinado lugar, numa determinada época, que é registrado no versículo 1. Ele não está solto no tempo e no espaço. Ele viveu no antigo império Medo-Persa, na época de um rei chamado Artaxerxes I, na cidade chamada Suzã. Era uma capital temporária no período do inverno, porque o mês de Quisleu, para os judeus, é relativo a nós ao mês de dezembro. Então, um período frio naquela região, ao contrário do nosso verão aqui, hemisfério norte, um período frio. Neemias estava exilado. Provavelmente ele nasceu no exílio. Certamente ele não tinha mais de 70 anos. O povo já estava exilado há 70 anos. Então ele nasceu lá. Não temos muitas informações dos seus pais. Sabemos que ele era de Judá, porque ele chama Anani, de seu irmão, de Judá. Então, provavelmente, ele era alguém da própria Jerusalém. Não sei se vocês lembram, mas quando os babilônios que levaram os habitantes de Jerusalém cativos, que depois foram dominados pelos persas, eles levaram a nobreza, os profissionais, a população, a maior parte da população ficou sem recursos, sem liderança. Então, provavelmente Neemias era alguém que tinha uma certa formação, não sei o que, mas ele tinha uma certa formação, seus pais tinham, e ele certamente herdou isso, tanto que ele era copeiro do rei. A gente pensa em copeiro do rei como sendo alguém que trabalha na copa, né? Mas aqui é diferente. O copeiro do rei era alguém de extrema confiança do rei. Era uma espécie de grão-vizir ali naquela região, né? Primeiro-ministro, alguém de confiança absoluta do rei. Por quê? Como eram aquelas dinastias e havia muitas intrigas e sempre a vida do rei estava em perigo, ele precisava se cercar de pessoas de confiança. E a ideia de copeiro do rei é aquele que experimentava os alimentos ou tudo que o rei ia comer. Então passava por ele, pela supervisão dele. Não necessariamente que ele comia tudo, né? Ia ser meio estranho, né? Ele botar uma colherada lá no meio da comida do rei e ficar comendo. Mas era alguém que supervisionava toda essa comida, tudo que ele bebia, e dava a ele a segurança. Era alguém da extrema confiança dele. E é interessante lembrar que não era alguém do povo do rei, ele era um judeu, ele era um estrangeiro, mas era alguém de extrema confiança do rei persa. Agora, voltando para a situação, a partir do versículo 2, a gente tem Neemias recebendo a visita de um irmão seu. O seu irmão fora a Jerusalém, distante dali, dias e dias de caminhada. Quando ele chegou, ele foi dar um relatório para Neemias. E Neemias pergunta para ele:
Pergunta pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E também sobre a cidade de Jerusalém. Vem cá, como é que estão os meus irmãos lá? Os nossos irmãos? Como é que está o povo que ficou? E a cidade? Em que condições está? E aqui vem o primeiro princípio que eu quero que a gente entenda. Para sermos motivados como um líder que Deus usa, nós precisamos nos informar sobre a realidade das pessoas que nos cercam, ou das pessoas que constituem o nosso público-alvo. E para isso eu tenho uma primeira pergunta para você. Qual é o seu público-alvo? Qual é o seu interesse? Com quem você se preocupa? Consigo mesmo? Você só olha para você mesmo? Então talvez você precise voltar para a base do Evangelho. Porque Jesus nos ensinou a morrer para nós mesmos e vivemos para Ele, e vivemos por Ele, para outros. Mas se você tem outros interesses e tem se preocupado com outras pessoas, talvez sua família, talvez seus colegas, seus amigos, talvez a sua comunidade, ao redor de onde você está, talvez um outro povo, mais distante daqui, que vai requerer talvez um sacrifício, um trabalho maior para alcançá-los. Informe-se sobre eles. Quais são suas necessidades? Quantos são? Como vivem? Quais são seus interesses? A gente precisa entender e conhecer o povo que nós queremos alcançar. Não é só chegar lá com o Evangelho, biblinha debaixo do braço e falar: Jesus te ama. Eu já contei aqui umas experienciazinhas desse tal de Jesus te ama. E quando a gente diz sim, eu entendo, a pessoa sai correndo com medo, né? Porque a maioria não quer gastar tempo com a gente, só quer falar a mensagem. Mas será que a gente se importa com as pessoas? A gente quer saber quem são elas, quais são seus nomes, quais são suas necessidades, o que elas precisam, como eu posso ajudá-las? Como eu posso participar de suas vidas? Primeiro desafio, então, se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem usado por Deus como líder, você precisa definir quem é o povo que Deus tem colocado no seu coração, para que você faça a diferença com eles. Quem é? Quem são essas pessoas? E ao definir o povo, procure saber das suas realidades, das suas necessidades, do quanto eles compreendem o Evangelho, ou de quanto você precisa ajudá-los a compreender. E como você pode fazer isso? Essas são perguntas que a gente deveria se preocupar, se realmente nos importamos com as pessoas. No verso 3, a resposta que veio para ele foi: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Neemias ouviu essas histórias. Não foi só aquele relatório superficial como está aqui no texto. Por que eu estou dizendo isso? Pela reação de Neemias no versículo seguinte. Ele não só ficou sabendo de coisas, aquilo mexeu com ele, mexeu com suas emoções. E eu não vou falar agora sobre isso, mas não só com as emoções. Mas para que isso aconteça, eu preciso me inteirar
da história da vida dessas pessoas. Não adianta falar, alcançamos 10 almas lá em Santo André. Essas almas têm nome. Essas almas moram em algum lugar. Essas almas têm necessidades. Quem são elas? Como que eu posso interagir com elas? Eu preciso aprender a ouvir sobre a insegurança dessas pessoas, a incapacidade dessas pessoas de mudarem. No caso aqui de Neemias, ele está falando de pessoas que viviam numa cidade desolada, sem muros nem portas, que estavam absolutamente vulneráveis a qualquer invasão. Na verdade, pessoas que não tinham mais ânimo nem para plantar, porque elas não sabiam se iam colher, ou se os inimigos tomariam suas colheitas. Elas não pensavam mais em ter filhos, porque que futuro eu vou dar para os meus filhos? Pensavam elas. Construir? Mas e se eles vierem e derrubarem tudo? Então, pessoas que perderam o propósito de vida. E agora Neemias começava a entrar na situação de vida de algumas dessas pessoas. Começava a se importar verdadeiramente com elas. E nós, quando a gente ouve essas histórias? Porque essas histórias continuam hoje, não continuam? De vez em quando a gente conversa e dá atenção a alguém, quando a gente ouve as histórias, e não só quer falar, a gente começa a sentir a luta das pessoas. Um dos biógrafos de Abraham Lincoln diz que ele, ao ouvir as pessoas, gastava 1/3 do tempo pensando que resposta ele ia dar, e 2/3 do tempo tentando entender onde elas estavam, em que situação elas estavam. Então, se você quiser ajudar as pessoas, escute primeiro. Não chegue falando e pregando. Chegue ouvindo, conhecendo a necessidade, para que depois a gente possa apresentar a Jesus como a solução. Neemias estava motivado, porque ele foi atrás de informações, ele ouviu essas informações e ele se importou com aquele povo, com aquelas pessoas. Por isso ele estava motivado. Ele tomou iniciativas. Gente, para nós aqui, parece que a gente sempre espera que Deus venha e fale para a gente claramente o que é que você deve fazer agora para me servir, não é? O que, Senhor? Fala que o teu servo ouve. Ouve mesmo? Neemias foi atrás. Neemias foi procurar, vem cá, o que está acontecendo lá? Como é que estão as pessoas? Sabe esse negócio que a gente faz aqui no culto de momento missionário? Que alguns ficam olhando o celular e pensando no não sei no quê? É exatamente para que a gente conheça outras realidades e seja mexido por elas, e seja desafiado por elas. Está aí a oportunidade, no Perspectivas, de ouvir outros contextos. Você quer ver onde você pode ser útil? Vá atrás, tome iniciativas como Neemias. Não espere uma voz do céu te parar no meio do caminho, porque você pode cair do cavalo, como Paulo. Mas Neemias reagiu a essas informações, e a gente quer chamar essa reação de Neemias de uma reação amadurecida.
de alguém que não só se informou, mas alguém que procurou uma solução. E agora, o que nós vamos fazer? E agora? Qual será a solução? Versículo 4. Duas coisas muito interessantes aqui Neemias faz. Depois de ouvir, o texto diz que ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. E que também, ou que depois, jejuou e orou perante o Deus dos céus. Chorou e lamentou. Isto é, envolver-se emocionalmente com essas necessidades, com essas pessoas. Mas envolver-se emocionalmente, gente, é só o começo. Porque eu mesmo cansei de chorar diante de certas reportagens e certos filmes que mostravam a dor de pessoas ou certas situações. Mas chorei, enxuguei a lágrima e mudei de canal. E nada mudou. Talvez você ouça histórias de pessoas que contaram para você, se emociona, chora, lamenta até pela situação da pessoa, sai de lá e esquece. Passou. Porque as emoções não produzem mudanças permanentes em nós. Elas podem nos motivar a algo, mas só isso. Elas não transformam a vida de ninguém. Por isso que eu digo sempre para quem vai casar: não case baseado em emoções, elas vão acabar. Você precisa de algo maior e muito mais sólido para se casar com alguém que sustente um casamento. Essa turminha toda que casa por emoção, casa, descasa e lá vai. Porque estou gostando e não estou gostando. Estou gostando e não estou gostando. E parece, muitas vezes, muitos de nós, envolvidos no ministério de Deus, eu estou motivado para servir a Deus, eu vou ser não sei o que lá. Aí tem uma desilusão, uma frustração, uma situação difícil, desistir. Não, esse ano eu não vou pegar cargo nenhum na igreja, não. Estou muito frustrado. Estava motivado, baseado em emoções, em respostas imediatas. Elas vão e vêm. Elas não podem ser base. Você foi desiludido porque alguém te decepcionou, a liderança? Eu também já fui várias vezes. Quem não foi? Por que alguns de nós continuam e outros desistiram? Porque alguns tinham um compromisso maior do que emoções para servir a Deus. E é essa motivação mais amadurecida que nós precisamos ter. Porque em seguida ele fala, depois de chorar e se lamentar, ele diz: eu também jejuei e orei. Jejuar se tornou meio que um mantra místico para muitos na igreja. Eu estou jejuando. Né? Muda o tom de voz, muda o olhar, começa a olhar para cima, como se estivesse mais perto do céu, porque parou de comer. Será que é isso mesmo? Sabe o que é jejum? Jejum é abrir mão de algo que você gosta, ou que você gasta seu tempo, ou que você tem prazer, para dedicar-se a Deus e àquilo que Deus quer que você faça. Isso é jejum bíblico. Isaías 58 para mim é o melhor texto sobre jejum. Se você tem alguma dúvida, leia Isaías 58. O que Deus espera de nós não é que a gente fique com cara triste e se lamentando pelos cantos, mas o que Deus espera de nós é que a gente
liberte os cativos, que a gente traga alegria para aqueles que estão tristes, para que a gente devolva a esperança para quem a perdeu em algum lugar. Esse é o jejum bíblico. Você se dedique a algo que faça valer a pena abrir mão do que você abriu, seja da comida, seja da televisão, seja do divertimento que você vai se privar. Esse é o jejum bíblico. E mais do que isso, Neemias, além de abrir mão de algo para dedicar-se a Deus e à causa de Deus, ele estava disposto a envolver-se em oração e com a sua vida. Eu tenho que lembrar que a oração não muda a Deus. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? A nossa oração não muda a Deus. Deus não muda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda. Porque se fosse dependesse de nós, Deus tinha mudado e a gente fazia Deus mudar todo dia, né? Porque o nosso gosto muda todo dia. Mas Deus permanece o mesmo. Quando nós oramos, nós mudamos. A nossa perspectiva das coisas começa a se tornar a perspectiva de Deus. Nós não mais olhamos para as circunstâncias e elas nos dirigem. Nós olhamos para Deus e Ele nos dirige. É isso que a oração faz. Faz a gente tirar os olhos daquele problema, daquela dificuldade, daquela luta e olhamos para Deus e esperamos dele a resposta, a solução, o caminho, a força. Foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos, num texto muito conhecido, que eu quero abrir com vocês lá, Mateus capítulo 9. Finalzinho do capítulo, verso 35 em diante. Nove, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Gente, isso aqui é Neemias, não é? Ele estava vendo as pessoas, se compadecendo delas, e agora, então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ore. Você está vendo a necessidade, vê que há um grande desafio pela frente, enorme, muitas pessoas precisando. Ore. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E essa mensagem de Jesus não foi dirigida às multidões. Ele viu as multidões, mas ele olhou para os discípulos e disse para eles: roguem ao Senhor da seara que levante trabalhadores. Porque no final da história, vocês serão esses trabalhadores. E sabe, gente, eu estou só reproduzindo aqui o que Jesus falou. Se vocês orarem para que o Senhor levante pessoas se compadecendo das multidões, nós seremos levantados, eu e vocês. Não são os outros, somos nós, discípulos de Jesus. Olhe os campos, ore a Deus e se prepare, porque Deus continua falando e chamando trabalhadores para a sua seara. Mas além de termos um líder motivado e amadurecido na sua visão, na sua motivação,
Esse líder precisa aprender a depender de Deus. E sabe como é que a gente aprende a depender de Deus? Segundo Neemias, e segundo Jesus, e segundo toda a Bíblia, é quando a gente começa a orar. Enquanto a gente não ora, a gente não depende de Deus. Ou pelo menos a gente acha que não. Por isso que eu não oro, por isso que você não ora como deveria. Porque a gente acha que se basta. Meu jeito está dando certo. Vou continuar. Quando a gente para orar, é porque a gente não tem para onde ir mais. Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Senhor, tem misericórdia de mim. Por que tantas vezes os problemas, as dificuldades, as lutas nos falam gritando sobre a realidade de Deus e a gente o busca? Porque aí a gente precisa dele, a gente depende dele. Quando você ora, você demonstra que depende de Deus. Hoje em dia, quando se fala de líder, se fala de alguém independente, alguém que toma iniciativas, alguém autônomo. Mas quando você fala de líder de Deus, você fala de alguém que depende dele, que não é autônomo, que não faz as coisas porque tem visão, mas porque Deus mandou, mas porque Deus quer. Ele quer, eu obedeço. E isso, gente, nos dá uma segurança tão grande. E é tão precioso ter a segurança de um Deus que toma a iniciativa, que está conosco. E a oração nos ensina isso. A oração de Neemias, rapidamente, assim, não dá para a gente entrar em detalhes. Mas eu quero destacar 5 coisas nessa oração aqui, do versículo 5 ao 11. Primeiro, Neemias demonstra que conhecia a Deus, para que ele pudesse submeter a ele suas necessidades e seus planos. Eu sei quem é o Senhor, Deus grande e temível, ele fala aí no versículo 5, que guarda a aliança e a misericórdia. Para quem? Para com aqueles que o obedecem. Quem é esse Deus? É o grandão, é o poderoso, é o único, é o fiel, que guarda a aliança, mas também ele é cheio de misericórdia e de graça e nos dá novas oportunidades. Novas oportunidades para quem? Para aqueles que o obedecem, que andam com ele, ou que procuram andar com ele. Essa questão de obediência tem levado muitos a questionar sua própria fé. Mas deixa eu dizer uma coisa muito clara, que é base no Evangelho. Deus quer a nossa obediência, mas sabe que nós somos rebeldes e desobedientes e pecadores. Por isso ele providenciou Jesus e o perdão e a restauração. Então essa vai ser a nossa grande luta sempre. Eu quero, mas eu não faço o que eu quero. E eu preciso entender que mesmo que eu não faça o que eu quero, eu encontro nele o perdão e a chance de retomar a caminhada e de obedecer de novo. Senhor, mas o Senhor sabe que eu quero te obedecer. No fundo, eu não quero continuar rebelde, eu não quero continuar pecando e fazendo o que te desagrada. Eu quero fazer a coisa certa. E é essa oração que Deus sempre quer ouvir de nós. Deus não quer ouvir de mim e de você a oração que diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador como aqueles lá. Não foi isso que Jesus ensinou com a parábola dos 2 que foram orar? E por que a gente quer orar como quem está por cima
e não como quem está por baixo, que é ouvido. Quando a gente percebe o quanto precisa de Deus, a gente ora do jeito certo. E não ora para impressionar as pessoas. Em segundo lugar, na oração de Neemias, ele sabia, ele conhecia os interesses de Deus. No verso 6, a primeira parte, ele diz: Deus ama as pessoas, Ele as criou, Ele providenciou tudo para que sejam salvas. Estejam atentos os teus ouvidos, abertos os teus olhos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu, o teu servo, oro pelos teus servos, por aqueles que o Senhor ama. Ele tinha certeza do amor de Deus, do interesse de Deus por ele, por eles, por aquelas pessoas. Você tem certeza que Deus ama aquelas pessoas a quem você se dirige, que você se interessa? Então manifeste isso. Mesmo que as circunstâncias para ela, a doença está corroendo sua saúde, a dificuldade financeira seja grande, pode dizer mesmo assim: Deus te ama. Mas como Deus me ama? Talvez isso tudo está acontecendo para que você enxergue o quanto Deus te ama. Mas você precisa ter convicção para dizer isso nessa hora, porque tudo diz o contrário. Mas se Deus diz que Ele ama, diga, porque Ele diz. É isso que Neemias diz aqui. Tudo Deus está mostrando que o Senhor deixou o povo lá, abandonado. Mas, Senhor, são os teus servos, as pessoas que o Senhor ama, as pessoas que o Senhor assumiu um compromisso. Por isso ele ora com essa convicção, porque ele acreditava nisso. Você acredita naquilo que você defende como fé? Terceiro lugar, a partir do finalzinho do verso 6, ele começa a falar sobre reconhecer os pecados, reconhecer os próprios erros e confessá-los diante de Deus. A segunda parte do 6 e o verso 7. Ao interceder pelo povo, ele não ora pelos pecadores que estão lá em Jerusalém. Ele ora por nós, Senhor. Nós pecamos. Eu e o meu povo pecamos. Nós temos errado. Ele se coloca junto, do lado. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu não estou orando por eles, para que o Senhor os perdoe, mas eu também. Senhor, me perdoe porque eu não os tenho amado como deveria. Eu não tenho amado o Senhor como deveria. Eu não tenho vivido como deveria. Ele reconhece isso. E não só os pecados cabeludos do povo. A idolatria, a feitiçaria, o adultério, coisas terríveis, não são? Todas elas são terríveis. A nossa negligência, o nosso despreparo, a nossa apatia em relação àquelas pessoas que estão perto de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdão, Senhor, porque eu não tenho feito o papel que deveria fazer para te representar aqui. E mais aí, ele especifica alguns pecados, né? No texto. No verso 7 ele diz: temos procedido corruptamente, não temos guardado os mandamentos, nem guardado os estatutos, e nem os juízos que ordenaste. Procedimento corrupto, desobediência a nível pessoal e corporativo, como igreja. Neemias não acusa, ele confessa.
Ele não mostra o erro, ele admite o erro. O problema não está nos outros, Neemias nos ensina. O problema está em mim, a partir de mim. Por que a minha igreja não se envolve? Por que a minha igreja não vê, não enxerga? Senhor, abre os olhos desse povo. Senhor, abre os meus olhos. Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Essa deve ser a nossa oração. E não a oração de eles, mas nós, a partir de mim, a começar em mim. Assim é o líder. É aquele que mobiliza, ele está junto. Ele não manda, não acusa. Ele se coloca no lugar. Ele leva o fardo junto. Caminha junto. Esse é Neemias. E tem mais aí. A partir do versículo 8 até o 10, ele demonstra que conhece a palavra de Deus. Neemias conhece a palavra de Deus. A sua intercessão estava firmemente embasada nas Escrituras. Ele cita Moisés, ele cita verdades bíblicas aqui na sua oração. Ele conhecia as promessas de Deus. E elas eram a base da sua intercessão. As promessas de Deus te fazem orar com mais sabedoria e confiança? Quais promessas de Deus estão presentes na sua oração? O que você invoca da palavra de Deus na hora de orar? Não estou falando para ficar falando nomes de Deus que estão na Bíblia em hebraico, em grego, em sei o que lá mais, em outras línguas, né? Inclusive línguas de anjos. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando para você invocar as verdades de Deus que estão nas Escrituras. Você as conhece? Você conhece as promessas de Deus que estão lá? Elas fazem parte da sua oração? Talvez está na hora de conhecer, ou de relembrá-las, ou de usá-las como parte da nossa intercessão. Neemias fez isso. Neemias orava baseado na palavra de Deus. O que Deus diz? Não é o que eu digo, o que eu quero. Deus, o Senhor falou, e é por isso que eu estou intercedendo. O Senhor falou que se o povo se arrepender, qualquer lugar do mundo que eles estiverem, o Senhor vai trazê-los de volta. É por isso que eu estou orando por eles, para que o Senhor os traga, para que o Senhor os levante de novo. Quais promessas de Deus você pode aplicar na sua oração? Pense um pouquinho aí. Quais são algumas promessas de Deus que você conhece? Como você pode aplicá-las na sua oração? E a última parte da oração de Neemias, finalzinho do verso 11, ele coloca-se à disposição de Deus, ele apresenta-se para o serviço. Ele diz: concede que seja bem sucedido o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, perante o rei. Senhor, me ajuda. Eu posso fazer algo, porque eu estou aqui no palácio com o homem mais poderoso do império. Me ajuda agora a fazer o meu papel, a fazer a minha parte. Senhor, vá comigo. Senhor, eu estou aqui, me ajuda agora. Não sei o que eu vou fazer, não sei como vai ser, mas eu estou aqui. Ao apresentar os pedidos, o final da oração é: eis-me aqui. Isso não é só Neemias, vários outros homens e mulheres de Deus, ao orar, no final disseram: eis-me aqui, Senhor.
Talvez essa seja uma das nossas grandes falhas. Oramos pelos outros, oramos pelos povos, pelas nações, mas esquecemos de dizer no final: eis-me aqui, Senhor. Quando você ora pela sua família, você ora para que eles conheçam a Jesus, e você diz: eis-me aqui, Senhor, para apresentar Jesus a eles. Quando você ora pelos seus colegas na escola, no trabalho, você diz: eis-me aqui, Senhor, para te apresentar a eles. Quando você ora pelo teu chefe, chato, incompreensivo, cruel, o que mais que você quer chamar ele? Qualquer coisa, aproveite. Você ora no final: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para falar com ele sobre o Senhor. Na igreja, no campo missionário, seja lá onde for, a nossa oração sempre tem que terminar com: eis-me aqui, Senhor. O líder que Deus usa. Relembrando só. Aliás, antes de terminar, eu quero dizer só um dado para vocês. Passa batido para a gente, né? Mas se você ler o versículo 1, você vai ver o mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, por aí. E se você começa no capítulo 2, você vai ver o mês de Nisan, ou Nissan. Sabe quantos meses passaram de um para o outro até que Neemias fosse falar com o rei? Alguns dizem 4, outros dizem 6. Mas passou muito tempo em que Neemias orou e chorou diante de Deus e procurou jeitos de entrar na presença do rei. Demorou, mas ele entrou. Eu não sei quanto tempo você precisa. Eu demorei muito para me dispor. Eu não sei quanto tempo você precisa, quantos dias, semanas, meses, anos. Mas meu irmão, minha irmã, se disponha a fazer o que Deus quer. Ore sim, se compadeça sim, mas diga: eis-me aqui, Senhor. O líder que Deus usa precisa ser motivado, amadurecido e dependente de Deus. Eu não quero que você saia daqui hoje sem responder a essas questões. Primeira, qual o povo ou as pessoas que Deus tem colocado no seu coração? Um peso no seu coração em relação a elas. Segundo, o que você tem feito por elas? Chorado, jejuado, se sacrificado ou sacrificado algo por elas? Terceiro, como você tem orado? E como você vai orar agora? Como um líder que Deus usa? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelos desafios. Obrigado por nos preparar para Te servir, por nos considerar aptos para Te representar, Senhor. Eu sei que isso é pura misericórdia do Senhor. Por isso eu quero Te agradecer, Deus, e Te pedir: reveste-nos, Deus, como igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos por negligenciar o Teu chamado
por tanto tempo e em tantas oportunidades. Mas ajuda-nos agora, Deus, a nos colocar à disposição do Senhor. Ajuda-nos a olhar para essas pessoas que o Senhor colocou no nosso coração e nos importarmos verdadeiramente com elas, a ponto de abrir mão de algo para que elas possam ouvir do Senhor, para que elas possam te conhecer, te ver, Senhor. Ensina-nos a orar, Deus. Ensina-nos a te contemplar, ensina-nos a lembrar das tuas promessas, ensina-nos a nos apresentar diante do Senhor, não como instrumentos perfeitos, mas como instrumentos falhos nas mãos do Redentor, de quem pode nos fazer úteis, de quem nos chamou para sermos teus representantes, teus embaixadores aqui. Por isso oramos pedindo a tua misericórdia sobre cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.